Desde dezembro do ano passado, a emenda constitucional número 95 limitou o teto dos gastos do governo federal e instituiu um novo regime fiscal. Apesar das salvaguardas feitas em relação aos gastos com saúde e educação no primeiro ano da aplicação do novo regime fiscal, a verdade é que as consequências da entrada em vigor do novo dispositivo legal está se fazendo sentir em todos os setores da administração pública federal. O Mesa Redonda está no ar. A Universidade Federal do Maranhão vem de um período em que foram realizados grandes investimentos e acrescentados novos campi e cursos à instituição. Essa situação mudou e a UFMA agora se vê às voltas com a interrupção dos investimentos e com dificuldades até para a manutenção das despesas de custeio. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Josi Pires Gomes, coordenadora geral do DCE da UFMA, Ítalo Domingos Santiroque, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Maranhão, Sindufma, e Fernando Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. Bom, eu queria que cada um dos entrevistados dissesse como essa nova situação financeira da UFMA está se refletindo sobre o setor que representam. Josi, por favor, inicie. De tempo para cá a gente tem visto, né, como você mesmo falou, essa relação dos cortes que estão sendo feitos na educação e, infelizmente, o setor mais atingido acaba sendo os estudantes, né, como o DCE da UFMA tomou posse há pouco tempo, né, de janeiro para cá, e desde então a gente tem travado uma luta muito grande para que esses cortes afetem de maneira minimizada, né, os estudantes, porque assim, a gente vem travando nos últimos tempos problemas muito gritantes quando o assunto é segurança, relacionados à estrutura, relacionado a problemas de aulas, né, problemas diversos na universidade. Né, e a gente tem tentado trabalhar de uma maneira que os estudantes consigam participar mais dos espaços de decisões da universidade, né, que a gente consiga não só debater as melhores soluções para esses problemas, mas também que a gente consiga opinar sobre isso, né, que a gente consiga ver como que os estudantes não só ajudem, né, como eu falei, a solucionar, mas que os estudantes também consigam procurar mesmo. É meio complicado até falar sobre isso, porque quando a gente vê, né, eu estou aqui em São Luís, mas a gente tem estudantes do DCE em todos os campi. Né? E é muito preocupante porque todo dia são situações novas que surgem. Né? A gente tem que o professor Ítalo pode falar melhor do que eu, a gente tem campi que as aulas ainda não se iniciaram, a gente tem campi que tem problemas de estrutura e que a gente entende a dificuldade que é para resolver isso. Né? Quando a gente tem um governo federal que corta a verba da universidade, quando a gente tem um governo federal que impede que as obras continuem, que a gente tem corte de segurança, tem corte de terceirizados da limpeza, quando a gente tem tanto corte, né? E aí a gente conseguir manter assistência estudantil, a gente conseguir manter que os estudantes estejam na sala de aula, né? Que se formem, que o tripé na pesquisa, ensino e extensão se mantenha, é difícil, né? Num cenário como esse. Né? Mas a gente tem travado alguns avanços, né? Estamos discutindo agora um plano de segurança para a universidade, a gente tem discutido agora, foi instituído agora um fórum de enfrentamento às violências, né, para estar travando esse debate. A gente teve agora uma assembleia de estudantes em alguns campi, né? Estamos travando também o debate em relação às ações afirmativas na pós-graduação também, né? A gente tem travado vários debates com os estudantes, maior participação, para, como eu disse, que esses avanços não nos fira tanto. Muito bem. Professor Ítalo. Os cortes na universidade têm afetado de maneira muito grave a situação do ensino e da condição de trabalho dos professores. A condição de estudo
dos alunos e também a condição de trabalho dos técnicos. Sem falar dos terceirizados, que também prestam serviço para a universidade. Todos têm sentido muito o impacto desse corte. Esse corte, nós podemos dizer que em 2016, o governo federal ele investia 23% da receita líquida de impostos na universidade. Com a PEC, ela vai ter uma PEC 55, que depois foi aprovada, é a medida constitucional. Se transformou na emenda constitucional 95. Isso. Ela mudou a maneira que se faz o cálculo desse investimento, ou seja, como esse investimento vai acompanhar o crescimento da universidade. Em vez de seguir o aumento da receita, ele vai seguir a inflação. Mas além dessa mudança na quantidade de dinheiro que vai ser investido anualmente, nós tivemos um corte de 23%, agora em 2017, de 23% da receita líquida dos impostos para 18%. Aí quando você pensa, um corte de 5% não vai ter um impacto muito grande. Tem, até porque esse corte ele não é feito de maneira proporcional. Nós sabemos que tem um desnível entre o investimento que é feito em certas regiões do país e o investimento que é feito em outras regiões do país. É provável, com certeza, e é sabido, as regiões mais centrais recebem um investimento maior, as regiões mais periféricas recebem um investimento menor. Então, quanto mais na periferia do sistema você se encontra, maior é o impacto desse corte de verbas. Então, o Maranhão está sofrendo com esse corte. E os campos do interior estão sofrendo mais ainda. Os campos do interior... Periferia da periferia. A periferia da periferia. Os campos do interior estavam em pleno processo de consolidação. Tiveram vários cursos criados, vários prédios começaram a ser construídos, quadras, restaurantes universitários, laboratórios. Vários desses cursos ainda estavam no meio das suas turmas, Deveriam ser instituídas novas turmas para completar todos os períodos até o último período do curso. Quando tem um corte de verba, e a ponta dos dedos ou as extremidades do corpo param de receber sangue, que seria a verba, essas obras param. Os laboratórios param de receber não só equipamentos, mas também o material de consumo. Começa a faltar papel higiênico, começa a faltar gasolina para o transporte. A manutenção dos serviços terceirizados, por exemplo, limpeza e segurança, começam a sentir. E aí temos problemas de segurança no campus, como a Josi bem falou. Temos, por exemplo, no campus de Pinheiro, onde eu leciono, são 4 prédios, tem a quadra, tem o RU, tem um prédio que era do CETEC, que a gente tinha emprestado para o governo e voltou para o campus que está sendo reformado. Temos o prédio da licenciatura e temos o prédio da saúde. Mas temos 2 vigias somente. É um campus grande, sem muro, sem vigilância de câmera e que há pouco tempo conseguiu fazer a iluminação externa. Ou seja, a condição de trabalho ou de segurança de trabalho fica muito complicada. E é uma responsabilidade muito grande enquanto administrador, temos aqui o professor Fernando, enquanto professor, saber que os nossos alunos, que os nossos professores e os nossos técnicos muitas vezes estão trabalhando, correndo riscos na sua segurança e na sua condição de trabalho. Isso se agrava ainda mais porque também está sendo feito corte no investimento nas pesquisas. As pesquisas é fundamental não só para a universidade, mas para todo o país. O Brasil é deficitário em tecnologia, em pesquisas, e esse mercado ainda no Brasil precisa de muito investimento. E nós temos corte. E como que esse corte na pesquisa pode afetar a universidade, pode afetar a vida de um professor? Muitas vezes o que a gente não consegue por meio da própria administração da universidade, do dinheiro que vem passado para a administração da universidade, nós conseguimos por meio de projetos de pesquisa. Nesses projetos de pesquisa conseguimos comprar materiais, por exemplo, para poder montar os laboratórios. Conseguimos verbas para reestruturar salas, conseguimos verbas para pagar diária para as pesquisas, para fazer as viagens de pesquisas, para dar bolsa de estudo para os estudantes quando faltam. Tudo isso vem também por meio das instituições de fomento à pesquisa, então a gente consegue captar a verba que às vezes supre
as faltas de verba que a universidade tem com o repasse do governo. Então, todos os setores onde os professores e a universidade, a comunidade acadêmica de modo geral, poderia conseguir expandir o ensino público superior no Brasil e democratizar o conhecimento, aumentar o IDH do Estado, está sendo atingido por essa PEC que está limitando os gastos, ou essa emenda constitucional, que está limitando os gastos da educação no Estado, no Brasil, em toda a federação. O Tajoso aqui quanto o Ítalo sentem aí essas condições, sentem os efeitos, as consequências, mas o senhor está lá na administração central da UFMA, né? Como é que é visto aí com essa visão aí mais globalizada, mais universalizada em relação a esses cortes, a essa diminuição de recursos para a universidade? Esses cortes, eles estão vindo já desde 2015, né? Na verdade. Final de 2015, nós perdemos o governo, tínhamos quase 20 milhões em caixa para fazer os pagamentos do mês de dezembro, e foram retirados esses recursos para fazer caixa no governo federal, né? Pagar juros, né, como sempre. E desde 2015 a universidade vem sentindo essa falta de recursos para atender, né, não só a questão das demandas, né, de custeio, mas como também de capital, de investimento. Então, várias obras que estavam em andamento, né, foram paralisadas, né, e temos que lembrar que essas obras foram incentivadas pelo próprio governo, ou seja, no programa Reúne, Sim. o programa de reestruturação das universidades, onde incentivaram as universidades a crescerem, né? Só para lhe dar um número, né? Nós saímos de 12 mil alunos em 2007 para 29 mil alunos. Isso sem contabilizar os programas especiais, os alunos dos programas especiais e os alunos à distância, que deve chegar em torno de 35 mil alunos. Então, é um crescimento substancial, né? E lógico que é necessário para atender às necessidades, né, do Estado. A universidade, ela é a Universidade do Maranhão, tá? E ela tem que atender as demandas, né, de educação dos nossos maranhenses. E com esse programa, um outro número importante são os próprios campos, né? Nós saímos de basicamente 3 campos que a gente tinha, acrescentamos mais 6, hoje são 9 campos. E alguns deles ainda em construção, como por exemplo de Balsas, né? Onde nós estamos com sérios problemas para atender, né, as condições necessárias dos nossos alunos, para que eles se formem de maneira com qualidade. É uma situação que a gente não vê saída, né, rapidamente. O ano de 2017 será um ano de contingenciamento, né, de recursos ainda. E já houve corte no próprio LOA, né, na Lei de Orçamentário Anual, já houve um corte, né, de 28% e 18% no custeio, no recurso de custeio, e 45% em capital, em investimento. Então, no ano passado, por exemplo, nós tínhamos em torno de 32 milhões de capital para as construções, né, que estavam em andamento, etc. Passamos agora a ter somente 8.372.000 reais, né, para fazer
atender os investimentos, as construções, as obras, né, que estão em andamento. E as que ainda estão por vir, né, como por exemplo em Balsas. Então é uma situação difícil. Nós temos feito algumas ações com relação a buscar recursos, né, no governo federal, né. A nossa reitora esteve recentemente, há um mês atrás, junto com os deputados, né, e com os senadores lá no Congresso? No Congresso e também no MEC, né, conversando com o ministro, tentando sensibilizá-lo que a universidade precisa, né, ter mais recursos para fazer até os pagamentos, né, básicos de pagamento de terceirizados. Nós não estamos falando de novos investimentos, não estamos falando de recursos para compra de materiais para laboratórios, né, materiais de consumo, não estamos falando nada disso, nós estamos falando em pagar os serviços básicos, como segurança, como luz, água, limpeza, né? Então esses são os serviços básicos que tem para poder manter a universidade funcionando. Então nós teríamos aí em torno de 6 milhões por mês para fazer esse pagamento das despesas básicas, tá? Nós recebemos, como o orçamento não estava aprovado, né, antes de 2015, a gente recebia 1/12, né? O orçamento não está aprovado, eles liberavam 1/12. Depois passaram, em 2016, passaram para 1/18. E estavam liberando também agora 1/18. Só que uma coisa é liberar 1/18. A outra é quando você vai ao sistema fazer os pagamentos, que aí ele não libera o 1/18, ele contingencia uma parte e te libera somente outra parte. Então, em média, nós estamos sendo a liberação, o limite da universidade para fazer os pagamentos está em torno de 4 milhões. Quando a necessidade mínima... Quando a necessidade mínima é 6 milhões. Então, é uma situação que é uma bola de neve que está crescendo, tá? E que é difícil equacionar esse problema, muito difícil, tá? A gente tem feito um esforço muito grande para continuar, né, com o restaurante universitário para atender os alunos, né, atender a questão do material de consumo, mas a dificuldade de você efetuar os pagamentos dessas contas básicas está evidente e está ficando uma coisa muito perigosa, porque a universidade ela terá que tomar algumas ações mais enérgicas de cortes, né? Como, por exemplo, a universidade, se eu não me engano, da Paraíba, estadual da Paraíba, ou foi a Federal da Paraíba, fez um corte, passagem aérea, não tem mais passagem aérea para ninguém, né? Não tem mais diárias para ninguém. Então, vai chegar um momento em que a universidade vai ter que fazer isso, fazer cortes efetivos em atividades fins da universidade. E eu espero que o MEC, o planejamento, não é tanto o MEC, né? Porque na verdade quem libera o recurso é o planejamento. Sim. Que o planejamento tenha maior sensibilidade, né? E que os órgãos também que representam as federais, né, como a Andifes, tenha sucesso nas negociações em que eles estão fazendo agora, né, junto ao governo, né, para tentar liberar mais recursos para que a gente possa, então, e com a aprovação agora do orçamento, né, em que o recurso venha, um recurso necessário para que a gente possa efetuar os pagamentos e dar continuidade nas atividades fins da universidade. Bom, vamos aqui dar um rápido intervalo e a gente volta já com o Mesa Redonda.
A UFMA é a mais importante instituição de ensino superior do Maranhão e sua atuação nos setores de pesquisa e extensão é insubstituível para o Estado. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Josi Gomes, coordenadora geral do DCE da UFMA, Ítalo Domingos Santiroque, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Maranhão, o Sindufma, e Fernando Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. Professor Ítalo, os docentes da UFMA têm uma história aí de combatividade e organização, né? Como é que os professores estão se organizando para enfrentar esse momento difícil da universidade? E como é que está o relacionamento com a administração superior e com o alunado? A luta, nós estamos fazendo uma luta nacional, né, junto com as centrais sindicais nacionais, não só em defesa dos interesses dos professores, mas em defesa dos interesses de toda a classe trabalhadora, né? Nós temos enfrentado não só a questão do corte da universidade, mas também as modificações das leis trabalhistas, a terceirização e a previdência, né? Então nós temos uma luta que é em várias frentes que nos atinge. Na questão específica da universidade, quando começa a faltar verba e quando você precisa dar a sua aula e não tem sala de aula, e você começa a disputar uma sala de aula com um colega de outro curso, isso começa a criar uma tensão dentro da universidade, né? A universidade hoje tem crescido muito essa tensão. Essa tensão é entre os estudantes, entre os cursos, entre os departamentos, entre os colegiados e, logicamente, entre os setores da universidade, professores, técnicos, alunos e administração superior, né? Porque quanto mais dificuldade você tem de exercer seu trabalho, quanto mais precário é a sua condição de trabalho, mais estresse isso gera. E qual que é o resultado disso? O resultado é que muitas vezes, né, os professores ou os alunos buscam um espaço para tentar respirar, enquanto a administração superior busca fazer com que a universidade funcione da maneira correta, gerando também uma tensão entre esses dois setores. Uma tensão recente que tem acontecido na Universidade Federal do Maranhão é o caso do campus de Pinheiro, né, que não começou o seu semestre, né? Começou essa semana, no dia 2, praticamente um mês de atraso em relação aos demais campos da universidade. Tu és lá diretor do campus lá? Não, eu sou professor. Professor. Professor do campus de Pinheiro, sou professor do curso de Ciências Humanas, licenciatura em Ciências Humanas, né? Sou professor da disciplina de História. Lá nós temos 7 cursos. Vários desses cursos foram criados recentemente, né? E não tem estrutura física ainda. Então, como eles não têm estrutura física, eles funcionam no mesmo espaço, né? E começou a faltar sala de aula, né? Começou a faltar, como eu disse, segurança, né? E uma série de outros, podemos dizer assim, equipamentos ou espaços necessários para o desenvolvimento do nosso trabalho. Mas não é só questão às vezes, de espaço ou de infraestrutura. Falta vaga de professores para poder continuar com esses cursos, né? Falta partes básicas do processo de implementação de curso, como, por exemplo, o problema do PPC do curso de Medicina, né, que é o plano político, o plano pedagógico do curso. Tudo isso acaba gerando uma tensão muito grande. O campus de Pinheiro parou por quê? Por questões, primeiro, estruturais, de infraestrutura, que foi falta de iluminação externa, que foi resolvido, falta de vigias, que está tentando se resolver, problemas de sala de aula e, no caso específico do curso de Medicina, problemas também com o plano político do curso e com falta de professores. É um curso que ainda está em implementação, não está consolidado, juntamente com o curso de Engenharia de Pesca e o curso de Educação Física. O curso de Educação Física e de Engenharia de Pesca, eles não possuem um prédio próprio. Eles não possuem as salas necessárias com espaço próprio para poder desenvolver, né, o curso. Não tem os seus laboratórios, né? A quadra fundamental para o curso de Educação Física não está concluída, né? Não tem piscina, não tem material
didático, bolas e outras coisas, para o curso de medicina. O de engenharia para o curso de educação física. O curso de engenharia de pesca está em situação ainda mais precária, né? Eles não têm equipamento nenhum para o funcionamento do curso. E o curso de engenharia de pesca é um curso caro, né? Ele precisa de equipamentos caros. Apesar da universidade recentemente ter conseguido, junto com outras universidades do Norte e do Nordeste, um navio laboratório, né, que vai ficar estacionado aqui no estado do Maranhão e vai servir para várias universidades federais. E como não temos espaço, né, e dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, quando eles tentam ocupar o mesmo espaço, gera tensão. Infelizmente, essa tensão tem crescido muito, né? É um momento em que, principalmente a administração superior, tem que demonstrar muita calma e transferir essa calma para o restante dos setores da universidade, né, para que todos possamos resolver essa situação da melhor maneira possível, buscar os recursos necessários em conjunto, né, alunos, professores e administração. Fizemos, há pouco tempo atrás, em Pinheiro, uma manifestação dentro da cidade, né, fomos até a Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque nós sabemos que temos de pressionar também outros setores para que possam contribuir com a universidade. Né? Fazemos acordos e parcerias com as prefeituras, temos parceria com a Prefeitura de Pinheiro, temos parceria com a Prefeitura de Alcântara, e solicitamos, né, e pedimos e continuamos pedindo que os deputados federais, né, possam dedicar emendas para poder ajudar, né, nessa crise que a Universidade Federal do Maranhão e as universidades de um modo geral têm enfrentado. Tá. Josi, essa procura aí da sociedade civil e também de parcerias e tal, isso tem sido feito também pelo DCE? Então, eu acho que o lema principal do DCE nesse último período tem sido pautar a unidade, né? Tá tentando trabalhar muito em conjunto, tanto no possível, né, com a administração superior, quanto com os professores e com os estudantes também. O exemplo do que o professor Ítalo tem dito, recentemente o DCE, né, procurou a Secretaria Estadual de Infraestrutura solicitando parceria para a conclusão de algumas obras na universidade, né? Por exemplo, que a universidade fosse incluída no programa Mais Asfalto para que a gente conseguisse o asfaltamento de acesso a alguns prédios da universidade, como por exemplo a Estrada de Pacas, né, lá em Pinheiro, o acesso ao prédio de empreendedorismo, né, que é o prédio que funciona as empresas júniores da UFMA, que não tem acesso e uma série de problemáticas, e também o entorno do campus de Grajaú, né, assim como a gente tem procurado muito isso, porque, como eu falei anteriormente, é uma questão que envolve desde o diálogo até uma questão também de planejamento, né? Como acho que ficou muito claro isso, né? Como é que a gente consegue pensar o planejamento da universidade, tanto para resolver os problemas que têm sido postos, quanto para também no intuito de prevenção desses problemas, né? Porque é muito preocupante quando a gente pensa, né, no sentido de que vários cursos foram criados e esses problemas não foram pensados, solucionados ou medidas foram tomadas antes que eles, né, se tornassem problemas. Né? Então a gente tem pensado isso, é muito preocupante quando a gente pensa em colocar, por exemplo, no curso de educação física, você não tem uma quadra de educação física, né, uma quadra de esportes. É muito problema quando a gente pensa em uma série de outros projetos na universidade, se a gente, né? Então a gente tem pautado muito isso, né, de unidade entre os setores, né? O DCE tem sido convidado muito a participar das atividades dos professores, né? Agora, em relação aos retrocessos do governo do Michel Temer, nós estivemos juntos nas atividades da greve geral que foi feita, né? Não só aqui em São Luís, mas em alguns outros campi. A gente tem participado das assembleias, o DCE esteve presente nessas atividades do Campo de Pinheiro, até porque todos os dias surgem novas demandas e como a gente passou 2 anos sem representação estudantil, né, então a gente está nesse processo de rearticulação dos movimentos, né, de reestruturar
a participação dos estudantes nesses espaços, né, como eu disse. Então, todos os dias tem estudante que pede socorro, assim, como se a gente fosse capaz de resolver todos os problemas. Tipo, a gente não é capaz de resolver tudo, mas a gente está no processo de procurar as medidas, os meios de tentar resolver, né? Isso aí. Professor, essa questão aí, a gente vê, por exemplo, recentemente nós tivemos a notícia aí em relação à criação de um curso na área de engenharia aeroespacial, né, que até o próprio deputado Zé Rinaldo teria colocado recursos de emendas parlamentares em relação a isso, né? Como é que num momento desse de crise se pode pensar aí na questão dessa expansão? Veja bem, a universidade, a nossa universidade, ela sempre teve a ousadia, né? Ou seja, nós fomos primeiro a aderir ao Enem, tá? Aderimos, né? Embora o reitor anterior, né, antes de professor Salgado, ele não queria aderir ao Reúne, mas nós, quando fomos eleitos, brigamos lá no conselho para que a gente entrasse no Reúne, porque se a gente não entrasse no Reúne, nós não teríamos basicamente nada, os recursos todos foram direcionados ao Reúne, Programa de Reestruturação das Universidades. Então, sempre nós temos a ousadia de estar olhando, né, com a nossa visão mais na frente, no futuro, né? A universidade de 2007 para cá, ela avançou muito, né? São quase 100 cursos de graduação, tá? Atendendo aí em torno de 35 mil alunos, ou mais, depende da contabilidade do ano, né? Uhum. Temos aí a criação do BICT, né? Do Programa de Engenharias da Universidade, onde nós só tínhamos 2 cursos de engenharias, que eram engenharia elétrica e engenharia química, e engenharia de alimentos, Imperatriz. E a partir daí, a partir do BCT foram criadas várias engenharias que atendem hoje, né, o nosso mercado, tanto local como regional. Falou aqui na questão da engenharia de pesca. Quais são outros aí que... Nós temos engenharia civil, engenharia mecânica, florestal, né, engenharia ambiental, sanitária, temos a engenharia elétrica, engenharia química, engenharia de alimentos. Então, e é uma área que a gente tinha que crescer, porque os grandes investimentos, né, privados que chegaram no Maranhão e outros que vão chegar, né, vão necessitar de recursos humanos qualificados para atuarem principalmente nessas áreas. E na área da pós-graduação, né, que eu também sou o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, né, desde 2007, né, nós assumimos e nós crescemos de forma praticamente no Nordeste. Que mais cresceu em termos de pós-graduação fomos nós, né, em número de programas, comparado, lógico, com o que você tinha, né? Nós só tínhamos 12 programas de pós-graduação, hoje nós temos 37 programas. Se nós falarmos em cursos, né, porque o programas ele une o mestrado e o doutorado, é considerado mestrado e doutorado, mas se falarmos em cursos, são 44 cursos hoje que estão formando recursos humanos qualificados, né, para as outras instituições. Então hoje, a grande maioria de professores do IFMA, uma boa parte, não digo maioria, mas uma boa parte dos professores do IFMA, professores da UEMA, professores das faculdades privadas, foram formados na Universidade Federal do Maranhão. Portanto, eu volto a frisar, né, que a Universidade Federal do Maranhão é do Maranhão, tá? Porque existe um movimento
que coloca a nossa universidade fora, como se não fosse mais do estado do Maranhão, considerando somente as universidades estaduais como maranhenses, né? Parece que nós somos de fora do Maranhão, né? E eu vejo como a universidade como a mais das maranhenses, porque nós trazemos recursos federais e aplicamos no Maranhão. Nossos salários, nossos impostos são retidos aqui no Maranhão, são aplicados aqui no Maranhão. Então, não há como diferenciar. Desse capital humano aí formidável. E a formação de capital humano, nós saímos de 300 alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Hoje nós estamos com 1.400 alunos, tá? Cerca de 350 alunos de doutorado, tá? Formando 250 alunos de doutorado para o Maranhão, né? Então a nossa universidade, eu quero sempre frisar, porque não teria nem necessidade de a gente falar isso, mas eu quero frisar para esses que estão levantando esse movimento, tá? Que as universidades federais, o IFMA e a Universidade Federal do Maranhão não são do Maranhão. Eu quero dizer a eles que nós somos mais maranhenses talvez do que eles, tá? Com relação ao curso, tá? Esse curso ele está sendo pactuado com o MEC, tá? Então é um curso que se houver, né, condições, com certeza nós vamos implantar, tá? Porque se ele sendo pactuado com o MEC, ele terá código de vaga de professores para atender o curso, ele terá servidores técnico-administrativos, tá? E também recursos para construir os laboratórios necessários para as suas atividades, né? Esses recursos que estão previstos, ele é por uma emenda, tá? Uma emenda impositiva de bancada do Maranhão, tá? E se nós tivermos sucesso em liberar essa emenda, né, com todas as condições também de código de vagas, né, de servidores, não há por que a gente não abrir o curso. Mesmo porque esse curso ele vai entrar no BICT, né? Ou seja, o BICT ele já existe. O bacharelado de ciência e tecnologia hoje funciona. Como funciona a engenharia? Nós temos o bacharelado de ciência e tecnologia, que são 3 anos, e mais 2 anos de engenharia. Então, nós não teremos um investimento na base, nós teremos investimento somente na engenharia, que seria a construção de laboratórios, né, específicos para a área, né? Então, eu acredito que se nós tivermos, nós não seremos irresponsáveis de implantar um curso desse sem ter as condições necessárias, tá? Se nós tivermos as condições necessárias, com certeza o conselho, porque isso tem que passar no conselho, nos conselhos da universidade, conselho de ensino, pesquisa e extensão, com certeza o conselho será favorável à abertura dessa engenharia. Mas se não tiver condições, eu digo a você, eu mesmo voto contra, entendeu? Porque nós já temos muitos problemas, tá, para resolver, tá, e não precisamos de mais um, tá? Mas eu acredito que se tudo der certo, como está sendo planejado, existe a grande possibilidade de nós colocarmos mais esse curso de engenharia. Às vezes, e você sabe disso, que nós temos que ser empreendedores, né? Porque o empreendedor é aquele que enxerga no momento de crise as oportunidades. Perfeito. Bom, o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute as restrições orçamentárias que passa a Universidade Federal do Maranhão
e a forma de enfrentar esse problema. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Josi Gomes, coordenadora geral do DCE da UFMA; Ítalo Domingos Santiroque, presidente do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Maranhão, o Sindufma; e Fernando Carvalho, vice-reitor da Universidade Federal do Maranhão. Bom, esse problema de restrições orçamentárias, Fernando, não é um caso isolado, né? Ele está se abatendo aí sobre toda a estrutura universitária do país. E aí você já falou sobre o caso lá da Universidade Federal da Paraíba, né? Então, como é que, na verdade, eu imagino que a situação não vá melhorar, né? Qual é a sua visão a respeito disso? A saída. Qual é a saída? Se tem saída. Bem, o planejamento. Tá? Eu acho que é possível nós reduzirmos nosso custo, né? Reduzirmos o nosso orçamento, gasto do nosso orçamento, realizando diversas ações. Tá? Dentre elas, né, inclusive está sendo realizada pela vice-reitoria, né, é o que nós chamamos de UFMA Sustentável. Tá? É o programa de sustentabilidade da universidade, né, em que um dos eixos que será trabalhado é o eixo da eficiência energética. Hoje, só para lhe dar um número em termos de energia, nós temos a média anual de gasto, né, de energia é 865 mil, considerando todas as unidades, os campos do continente. Isso você multiplica por 12, né, você vai chegar a quase 12 milhões de reais. O nosso estudo que nós já estamos realizando, né, é que nós temos uma perda, né, ou seja, a gente tem perda de orçamento e também de energia em torno de 40%. Se nós reduzirmos isso aí, tá, e aí cabe, né, vai envolver toda a comunidade, né, você sabe disso, a nossa representante do DCE sabe disso, os nossos alunos saem da sala de aula, eles não desligam o ar-condicionado, não desligam as luzes. Os professores, não digo só os alunos, não, os professores, os técnicos, não fazem isso, porque a cultura era a cultura do desperdício. Tá? Então, nós estaremos aprovando esse que é, na verdade, um projeto de desenvolvimento institucional, é um projeto da instituição, em que nós iremos trabalhar os desperdícios da universidade, tentando reduzir os gastos da instituição. E com isso, a gente conseguir economizar para que a gente possa aplicar e pagar nossas contas, né, nossos terceirizados. Então, essa é uma das ações que a gente está efetivando, tá? Isso não está só no papel, nós já estamos trabalhando. Tá? Teremos, por exemplo, no caso da parte da eficiência energética, nós estamos fazendo negociações com empresa na forma de comodato, para que ela troque, por exemplo, todas as lâmpadas da universidade por LED, tá vendo? Faça uma subestação para a universidade, isso está em negociação, é uma espécie de comodato, ou seja, a gente vai pagar com a nossa redução, né, de gasto de energia ao longo do tempo. Tá? Então, são ações assim que eu acho que a gente pode conseguir passar por essa tempestade. Tá? Inclusive, só se me permite, vários estudantes da universidade também estão passando em projetos nesse sentido. Então, se nesse projeto puder também inserção desses estudantes, né, que tem ideias também para isso, acho que seria interessante. Sim, com certeza, nós teremos que envolver toda a comunidade, entendendo? Porque a comunidade ela tem que estar ciente do problema da universidade. Eu lhe digo
Eu lhe digo e digo a vocês que você também deve saber disso, que tem professores, tem servidores que não sabem que a universidade está nessa situação. Ainda acha que nós estamos na época em que vinham muitos recursos para a universidade. Na época das vacas gordas. Das vacas gordas, né? Então nós temos que conscientizá-los, tá? Nós temos que mostrar as contas da universidade, tá? Para que eles saibam que não existe, é como na casa dele, entendeu? Ele não vai comprar uma coisa se ele não tem recursos para comprar. Senão ele vai, né, ficar devendo, e a mesma coisa a universidade. A universidade tem que planejar a forma de conscientizar, é uma das ações também de conscientização dos nossos servidores. A partir daí, a gente vai fazer outras ações, a gente vai envolver, tá, para que a gente possa tentar reduzir, né, efetivamente os gastos da instituição e, com isso, sobrar recurso para que a gente aplique na área fim da universidade, que é na educação, entendendo? Que é do estudante, né? Que é na questão dos laboratórios, né? Nós já estamos tendo sérios problemas com a manutenção dos laboratórios, né? Equipamentos estão quebrando, falta de reagentes, entendendo? Para a execução das atividades dos alunos, né? E isso aí a gente também, uma outra atividade que estamos fazendo é a parceria com as outras instituições, tá? No momento desse, nós temos que juntar forças, tá? Então estamos trazendo, por exemplo, as parcerias com outras instituições. Dentro desse programa de sustentabilidade, nós estamos trazendo os tribunais também. Nós temos formado a Ecoliga, né? Que é todos os tribunais mais a universidade, né, trabalhando junto nessa questão da sustentabilidade, tá? Então é uma questão de planejamento para que a gente possa sair dessa situação e que não tenha tanto prejuízo, né, aos nossos alunos, né, aos nossos professores e aos nossos técnicos e também à sociedade, porque na verdade eu digo sempre que nós somos prestadores de serviços na universidade. Nós recebemos para prestar um bom serviço à sociedade. Tá. Agora, professor Ítalo, essa colocação aqui feita aqui pelo professor Fernando, né, muito justa, mas isso tem um limite, né? E me parece aí que no caminho das restrições orçamentárias, aquilo que era chamado de PEC do fim do mundo está de fato caindo sobre nossas cabeças, né? Aí nós vamos chegar a um momento mais eficiência, mais planejamento e tal, mas vai ter o momento em que a sociedade vai ter que dizer também para o governo de que basta de tantos cortes e que como é que o Sindufma vai enfrentar essa questão, como é que ele vai procurar também parcerias nessa luta? Certo. Primeiro, o Sindufma está tentando auxiliar a administração, né, e agindo junto com os outros movimentos sociais e sindicais para lutar e tentar resistir a esse corte de orçamento, esse corte de investimento na educação. Dentro do pensamento do próprio planejamento da universidade, o Sindufma bate na tecla de uma nova modalidade de gestão, que se chama gestão multicamp. A Universidade Federal do Maranhão tem uma gestão muito centralizada. E essa gestão centralizada, ela acaba gerando um desperdício de recursos. Por exemplo, as licitações são feitas todas em São Luís. Então, se um ar-condicionado quebra lá em Grajaú, vai ter de sair uma empresa de São Luís, enviar o seu técnico com diária, com passagem, para poder ir lá fazer aquela reparação. Olha o custo disso para a universidade. Então, nesse momento de crise, a universidade tem de racionalizar os seus gastos. E para isso tem de fazer mudanças estruturais. Nós temos de pensar que o nosso regimento, a maioria das regras que mantém a universidade, elas são do século passado, do início desse século. A universidade de lá para cá mudou muito, como o próprio Fernando disse, com o Reúne, a universidade se transformou. Ela se transformou, mas a sua base legislativa, a sua base organizacional, continua arcaica. A maioria das universidades que passaram pelo processo de expansão implementaram uma administração multicamp.
a Universidade de São Carlos, a Universidade do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Goiás, a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nosso próprio sistema que vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o CIPAC, que é um desses setores do CIGA, ele já é pensado por uma descentralização financeira. Então a universidade ela tem de dar autonomia para os seus vários setores, para os seus campos, para que possam, primeiro, economizar esses gastos por licitações na própria região, o que inclusive vai gerar um maior recurso na própria região onde a universidade está implantada, para que possa fazer um maior planejamento, porque assim todos os setores vão participar do planejamento. O planejamento vai ser feito por alunos, por professores, por técnicos e por toda a administração. Todos juntos, quanto mais cabeça pensando, mais possibilidade de encontrar uma solução. Então, nós defendemos essa modalidade de administração, essa modalidade de gestão e uma urgente reforma no regimento da universidade como caminho para poder fazer essa implementação. Lógico que isso tem de ser discutido no PDI, no planejamento que a universidade faz para os seus próximos anos. Agora, junto com toda a sociedade, nós estamos organizando uma série de manifestações, por exemplo, manifestação do dia 28, junto com outras entidades sindicais e o movimento social, tentamos alertar a sociedade para a grave situação que nós estamos vivendo. A reforma trabalhista atinge diretamente a população brasileira, a maior parte da população brasileira. E a discussão é muito ampla. Um exemplo. Se fala, temos de cortar os gastos do Estado, porque o Estado está gastando mais do que arrecada. Mas muitas vezes o problema não está no gasto do Estado, o problema está na arrecadação do Estado. Olha essa negação do imposto. Se acabasse se combatesse essa negação de impostos, se cobrasse aqueles que devem impostos, as grandes fortunas que são devidas ao Estado, provavelmente se supririam a boa parte dessa verba, ou desses recursos que faltam para a manutenção da saúde, da educação. Mas quem deve ao Estado, os maiores devedores do Estado, não são os pobres, não são os funcionários públicos, até porque os funcionários públicos têm todos os impostos retidos em folha. Nós não temos como sonegar. A maioria daqueles que devem isso ao Estado são as grandes fortunas, que no Brasil, infelizmente, não são taxadas. Muito se compara o Brasil com as grandes sociedades capitalistas, Mas se você for olhar o imposto das grandes sociedades capitalistas, elas taxam as grandes fortunas. O imposto aqui, é regressivo, não é progressivo. O que é um imposto regressivo? É que, por exemplo, tanto um pobre quanto um rico vai pagar quase o mesmo imposto. Aliás, o pobre paga mais. Por quê? Porque a maioria dos nossos impostos estão sobre os produtos. Aí você fala, por que em tal país custa bem menos um produto e aqui custa muito mais? Porque o imposto está inserido sobre um produto que o pobre e o rico pagam igual. Enquanto o imposto deveria ser progressivo, ou seja, quanto maior o lucro, quanto maior a arrecadação, maior deveria ser cobrado o imposto, porque ele tem mais condição de ajudar o Estado, ele tem mais condição de ajudar a sociedade. Nós temos feito esse tipo de debate junto com os nossos filiados, temos feito esse tipo de debate junto com a sociedade, temos feito esse tipo de debate junto com os outros sindicatos. Que esse é um caminho, e é um caminho que não vai fazer os pobres e os que têm menos condição pagar por aqueles que têm maior condição. Posso só fazer um... Deve? Tem que lembrar, por exemplo, agora, recentemente, o governo teve um déficit de 52 bilhões, meteu a tesoura no orçamento das instituições em 42 bilhões e houve o perdão da dívida, o CAF perdoou a dívida do Itaú, do Banco Itaú, 25 bilhões. Perdoa a dívida da Oi também. O Bradesco vendeu os ativos podres dele para o Banco do Brasil, em torno de 4 bilhões. Então são coisas assim que às vezes a gente pergunta, será que eu é que estou errado? Porque é um absurdo. Quer dizer, se você tivesse aí 25 bilhões mais 4 do Bradesco, aí foram 29 bilhões. O corte que ele iria fazer no orçamento seria muito menor. Então, além da questão que o senhor tocou aí no primeiro bloco, se eu não me engano, a questão do aumento do pagamento
para a grande da dívida externa, do interna e externa. Dos juros da dívida. É um absurdo. No ano, se eu não me engano, o ano passado foi em torno de 300 bilhões, alguma coisa assim, 2016 ou foi 2015. Assim, cifras astronômicas, quer dizer, e se reduz os juros, né, cada redução de um ponto de juros, se eu não me engano, é 15 bilhões de economia que não precisa pagar de juros da dívida. Entendeu? Então, essas coisas assim é que o governo devia também se preocupar e não partir para cima do povo, entendendo? Retirando seus direitos, como na reforma trabalhista, entendendo? Na reforma da Previdência. Se algum de nós dever ao banco, nós não somos perdoados. Não. Cada R$100 que o trabalhador que está em casa assistindo fica devendo, ele paga cada juros. E por que as grandes fortunas têm suas dívidas perdoadas? Né? Nós temos de refletir sobre isso. A Previdência, quantas grandes empresas devem à Previdência? Então o problema não está nos custos do Estado. O problema está na arrecadação. Por quê? Porque aqueles que deveriam estar sendo cobrados, porque devem ao Estado, não pagaram, não estão pagando. Bom, vamos partir agora para a última parte do nosso programa, que é justamente que cada um faça as suas considerações finais, né? Eu queria que a Josi aqui começasse. Primeiro agradeço o convite, né? Porque acho que é importante um espaço como esse. Acho também que algumas coisas foram colocadas aqui e acho interessante que são debates que a gente tem travado há muito tempo, né? Como, por exemplo, quando o professor Fernando fala sobre essa abertura de contas da universidade, que é um debate que a gente vem travando há muito tempo, né? Necessidade de transparência, né? Eu acho que muito do que foi dito aqui é a necessidade de unidade, né, da universidade, todos os setores, para que a gente consiga resolver todas as problemáticas. É uma questão de transparência muito, né? Porque a gente muitas vezes quer contribuir, quer ajudar, e muitas vezes não consegue, aí fica parecendo que estudante quer só apontar o dedo, quer só brigar. Não, a gente quer arrumar maneiras para que todo mundo se beneficie, né? Porque infelizmente, na maioria das vezes, os estudantes acabam sendo os mais prejudicados. Justamente por isso que o professor Ítalo falou, porque estudante tem menor, pelo menos a maioria, né, da universidade, que se democratizou, que teve maior acesso, mas infelizmente a permanência na universidade não é fácil, né, para quem vem da periferia, para quem não tem condição, para uma série de fatores. E aí eu acho que esse momento de 2017, né, esse momento tão difícil que a gente está passando, um momento de muita luta, né, de muita resistência, para que a gente siga os bons exemplos que têm sido tomados de enfrentamento, não os ruins, né, que a gente pense em como resolver e não encortar, né, os benefícios e todos os avanços que a gente tem tido de muita... porque tudo que foi feito até então, tudo que foi conquistado é fruto de muita luta por parte dos professores, muita luta por parte dos estudantes também, né? Assim como de medidas que acabam sendo de resistência, né, da administração da universidade para que consiga se manter de portas abertas, né? Porque a gente sabe como tem sido difícil no resto do país para isso. E eu acho que, como eu falei, né, o principal é isso, que a universidade a gente consiga pensar nesses eixos, né, de transparência, de unidade, de resistência, de luta, né, para que a gente consiga resolver e procurar as melhores medidas, né, que, aproveitando a presença do professor Fernando, que nos permita participar mais disso. Pois é, lógico. Né? A gente mas essa agora, é a nossa intenção. Né, que inclusive, o professor Ítalo falou sobre essa questão do multicamp, né, da descentralização de recursos. O DCE pautou isso, né, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O DCE fez, inclusive ontem, lançou uma nota em relação a isso, né, nessas necessidades de descentralização, que a gente enxerga a problemática disso, né, de abertura dessas contas da universidade para que a gente consiga enxergar, inclusive, os problemas reais da universidade, para que todos os professores e estudantes saibam, né, de fato, que a universidade não está em bons lençóis. Acho que é isso. Muito bem, professor Ítalo.
Acho importantíssimo isso que o Cardoso colocou. A universidade tem de demonstrar para a comunidade, tem de demonstrar para a sociedade os problemas que vem enfrentando. A sociedade muitas vezes não sabe o que está acontecendo, né? Como quando fizemos a manifestação em Pinheiro, como eu disse, nós saímos pelas ruas e dissemos, olha, a universidade está sem condições de funcionar, cursos podem ser fechados. E a população se assustou. Eles não sabiam que isso estava acontecendo. Porque às vezes nem a gente mesmo não sabe, né? Às vezes nem os professores e os alunos sabem. Então, a administração superior tem de demonstrar à população, tem de demonstrar aos professores e alunos como está, o que está acontecendo, a dificuldade que está enfrentando. E a melhor maneira de demonstrar isso é com transparência. Demonstrar o que está conseguindo arrecadar, como está sendo gasto e como não está conseguindo cobrir, né, todos os seus gastos. Porque assim todos terão consciência, todos poderão ajudar, inclusive, né, os políticos, como os nossos deputados federais, né, que muitos deles também não têm consciência das dificuldades que nós estamos enfrentando e podem ajudar. Né, e a sociedade também tem de estar atenta a todas essas mudanças políticas que o nosso país tem passado, né, porque são muitos e muitos anos de luta para conquistar direitos e às vezes se perde direitos da noite por dia. Né? E para reconquistar esses direitos posteriormente, vai precisar de muito suor e de muita luta. Muito bem. Professor Fernando. Eu queria agradecer também o convite, né? Eu acho que é importante esses espaços de debate, até mesmo para mostrar para a sociedade, né, como as coisas estão, né, a situação da nossa universidade. Mas eu lembro, eu sou muito otimista, né? Eu lembro da época do Fernando Henrique Cardoso, tá? Onde, com o projeto neoliberal, que é esse que está aí, né? Praticamente, queriam sucatear a universidade para privatizá-la, as universidades federais. Tá? E nós resistimos, né, com todas as mazelas que a universidade tinha, né, falta de estrutura. Naquela época eu era estudante. Era estudante. Eu estava nas manifestações dos anos 90, todas elas. E que nós conseguimos, mesmo com todas as mazelas, a universidade mantinha a sua produção científica, só ressaltando que a produção científica da universidade é cerca de quase 70% da produção científica do Maranhão, né? Hoje nós temos mais de 1.000 doutores, são 1.008 doutores que a universidade possui, então é a universidade que tem maior número de doutores, tá? E que, portanto, é possível superar, sim, uma fase que está acontecendo. Nós não podemos nos abater sem luta. E a gente, com certeza, juntos com os alunos, com os professores, sindicatos, a gestão, né, da universidade, vai procurar as saídas possíveis para que a gente possa passar por essa tormenta, né, que realmente nos pegou, digo até assim, desprevenidos, né, que a gente esperava sempre que ele iria melhorar a situação e a coisa acabou indo para uma situação pior do que a gente pensava. E realmente eu digo que a universidade ela vai continuar fazendo o seu papel, tá, de formadora de recursos humanos qualificados para o nosso Estado, tá, vai continuar fazendo a sua produção científica. Ano passado nós tivemos mais artigos científicos do que em 2015, 2014, com toda a situação econômica, tá? Esse ano nós estamos também com uma produção científica muito alta, né? Os programas de pós-graduação estão trabalhando, não houve parada, quer dizer, agora a gente precisa do incentivo também do governo do Estado, tá? O governo do Estado, onde está lá o nosso professor, o nosso querido Flávio Dino, tá? Ele precisa olhar também para a Universidade Federal do Maranhão, tá? Que nós precisamos do apoio, né, dos deputados, tanto não só federais, mas os estaduais, os vereadores. Precisamos
unir força para que a gente possa manter a universidade funcionando, né, e com qualidade e servindo, né, prestando serviço de qualidade para a sociedade maranhense. Bom, então nós estamos aqui chegando ao fim da nossa mesa redonda que conversou sobre a crise financeira que a Universidade Federal atravessa, a forma de enfrentá-la e as consequências dessa situação para o desenvolvimento do Maranhão. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.